Disso não me engana, que eu sou sul-americano de Feira de Santana. Avisa americana, eu não acredito no Obama. Revolucionário, Guevara conhece a liberdade sem olhar no dicionário. Sem olhar no dicionário, ele conhece a liberdade. Vamos que vamos, eu vou traçando vários planos. Vou seguir cantando pra poder contra-atacar. Vai lá, Hugo. Vamos começar, né, então, esse trem. Então, gente, isso aqui é o nosso programa piloto, né, do Uns Corre TV. E a gente vai começar hoje com uma conversa o mais despojada possível com a Letra. E eu acho que a gente pode começar com uma breve apresentação de todo mundo, uma rodadazinha bem rápida. E aí a gente já vai começando essa aí com todo mundo. Quer começar, Thiago? Comece aí. Tu que é o Leônidas. Thiago Leônidas. Eu sou do UNSCOR, do projeto UNSCOR, o FMG. Participo do escritório de integração na PUC Minas e sou associado das Arquitetas Sem Fronteira. Maquetista da Maquete Aristides. Isso, maquetista Maquete Aristides. E Leônidas nas horas vagas. Leônidas nas 24 horas por dia. Vou me apresentar então aqui rapidinho. Meu nome é Hugo, eu sou da Universidade Federal de Sergipe, também sou do projeto UNSCOR, o FMG, também construo Arquitetas Sem Fronteiras, e eu acho que é isso. Bom, sou Letícia, sou estudante de arquitetura na UFMG também. Sou militante do MLB, Movimento de Asilo Favelas, faço da ASF também, Arquitetas Sem Fronteiras. E estou aqui somando nos corre também. Meu nome é Ananda, eu sou da Universidade Federal de Roraima, em mobilidade acadêmica na UFMG e extensionista do UNSCOR também. Meu nome é Gabriela e eu faço parte aqui do UNSCOR também e estudo na PUC. O meu nome é Júlia, eu sou arquiteta urbanista formada pela USP São Carlos e estou compondo o UNSCOR também. E eu sou Matheus, sou estudante da PUC, fui convidado pelo meu novo desorientador, Thiago, que vai me desorientar esse semestre. E aí estou aqui para participar com vocês. Falta só tu, Latinha. Bom, eu sou Leta Margarete, sou arquiteta desde... Bom, academicamente falando, reconhecidamente falando, eu sou arquiteta desde 1983. E sou professora hoje na UFMG, já fui professora na PUC, conheci lá o Matheus e trabalhamos junto no escritório de integração, né, Matheus? E aí eu me aposentei na PUC, estou só na Federal desde 2000, eu estou na Federal desde 2009. E 2016, fiquei só na Federal a partir de 2016. E no ano passado, 2019, em fevereiro, eu fui para o Equador para fazer um estágio pós-doutoral. Eu fui recebida por um professor da Flaxo, chama Gustavo Duran, e eu mandei uma proposta de investigação para ele aceitou ser meu tutor, digamos assim, né? E na Flaxo, que é a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, do Departamento de Assuntos Públicos. E aí, eu fiquei esse ano, lá de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020, e a proposta de investigação que eu fiz foi investigar os processos autogestionários cooperativos a partir de uma cooperativa que eu conheci quando estive lá na Bienal de Arquitetura, em 2018, talvez, né? Eu estive lá, conheci essa experiência da cooperativa Aliança Solidária, quis me aproximar mais dela, e aí eu fui para lá. Agora eu já voltei e estou aqui
de pandemia no Ho Chi Minh, que é um assentamento do MST, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, em Nova União. E nós estamos aqui, fomos recebidos pelo Luizão. Enquanto ele não expulsar a gente daqui, a gente está aqui, aqui remotamente conectados. Eu acho que a primeira pergunta que a gente já tinha organizado, Leta, era meio que saber como é que você foi parar mesmo nesse pós-doutorado lá no Equador. Como nas suas pesquisas e como na sua trajetória profissional você acabou caindo lá, né? Inclusive num momento histórico muito importante, né, para o Equador, que você viveu aquele processo de ebulição também gigantesco, né? Sim, queria que você começasse já dando uma conversada sobre isso e tal. Essa experiência me chamou muita atenção, porque eu tenho uma crença assim, inquebrantável na autogestão. Eu trabalhei durante muito tempo como assessora técnica de movimentos sociais organizados, movimentos de moradia, né, em programas que existiram por um curto espaço de tempo, né, programas de produção autogestionada de moradias. Isso começou em algumas administrações petistas no Brasil. As primeiras administrações, por exemplo, da Erundina, em São Paulo, do Chico Ferramenta, em Ipatinga, né, iniciaram, que era uma reivindicação antiga dos movimentos organizados, ao invés de você repassar recursos públicos para a produção de moradia, que é um dever constitucional do Estado, né? Ao invés de você repassar esses recursos para a iniciativa privada, você repassa esses recursos para os movimentos organizados, os grupos de moradores que estão recebendo, né, estão conquistando seu direito à moradia. Ou seja, o mutirante, né, a família integrante dos mutirões autogestionários, ela participa do processo. E eu tive a oportunidade de participar disso em Ipatinga durante alguns anos, por 3 experiências, né? E isso deixou muito evidente para mim o poder da autogestão, né? Assim, como especialmente a autogestão com liberdade de gestão, né? Porque lá em Ipatinga, a prefeitura estava de frente de um modelo de gestão que ela conhecia pouco, e, de certa forma, isso deu muita liberdade para a gente. Né? A gente podia atuar, fazer alterações, movimentar itens na planilha de acordo com a vontade das pessoas, que era uma vontade baseada na percepção do caminhar do empreendimento, digamos assim. Depois dessa experiência, eu trabalhei em outras experiências com Patrus Ananias em Belo Horizonte, né? Foram várias experiências autogestionárias, já não com tanta liberdade, já com um nível de burocratização das relações muito grande, mas ainda assim evidenciando o poder da autogestão na provisão desses direitos básicos, digamos, né? E, no caso de Ipatinga, uma das experiências que a gente viveu lá, que foi o Mutirão 1º de Maio, era uma área enorme, uma área muito grande, eram 200 sobrados, então, edificações isoladas no sentido assim, de não ser multipisos, né? Mas de ser algumas geminadas 3x3, 4x4, mas ocupavam uma área bastante grande. E tinha aí uma nascente que estava muito impactada, tinha uma área que tinha sofreu intervenção da prefeitura
e sofreu intervenção da prefeitura e precisava ser recuperada, porque eles fizeram um corte, a gente chamava de corte horroroso. Um corte horroroso. Cortaram o topo de um morro para tirar a terra, para aterrar o fundo do vale. Então, geraram impacto no topo do morro e no fundo do vale, que não foi convenientemente aterrado. Então, tinha tudo isso para ser recuperado do ponto de vista ambiental, e mais os impactos que a gente próprio ia provocar com a implantação do sistema viário, das 200 unidades, etc. E tal. E a gente teve liberdade para fazer isso. Então, gerou uma área de horta enorme em torno da nascente, tinha criação de bode, de cabra, né, galinha para alimentar, enfim, tinha toda uma liberdade para dispor dos recursos de acordo com as necessidades. Então, isso foi, sei lá, 1993, 94, por aí, né? E, apesar de ter continuado nas experiências autogestionárias, eu nunca experimentei um grau de liberdade como esse, que levasse também a resultados, né, assim, tão distintos daquilo que estava projetado como esse nos levou, né? E aí eu fui participar da Bienal lá em Quito, eu fui representando o escritório de integração, o escritório de integração era convidado como palestrante, né? E aí na programação tinha essa história de conhecer a experiência da Cooperativa Aliança Solidária. Era, inclusive, num dia que eu já não estaria lá, era na sexta-feira, a visita, eu já estava voltando para o Brasil, mas quando eu vi a descrição, eu falei, não, preciso conhecer essa experiência. E fui lá antes, por minha conta, uns amigos me levaram, e aí eu vi isso, que é uma demonstração desse poder, quer dizer, é uma cooperativa de produção de vivendas, de moradias, né, que cumpre seu papel melhor do que as construtoras. As construções são de muito boa qualidade, mescla o uso residencial com o uso comercial, com lazer, e fazem uma coisa, desde os anos 2000, que é recuperar as chamadas quebradas, né? O Matheus deve saber, né, lembra dessa história, eles chamam de quebradas esses vales, né, esses vales que recebem de água em leito natural, de cursos d'água em leito natural, e que, tanto quanto aqui no Brasil, o destino deles lá no Equador e na cidade de Quito é receber dejetos, lixo, bota fora, esgoto, enfim, o que a gente conhece aqui também desses nossos cursos d'água que ainda se encontram em leito natural, quando não estão em áreas especializadas, né? Dentro de parque, dentro de áreas de captação oficial, essas áreas que, em geral, são destinadas às populações, né, o grupo de pessoas que não acede ao mercado imobiliário formal. E, em caso de Quito, que tem uma longa história de aterramento dessas quebradas para a construção da cidade, o centro histórico, todo ele foi edificado sobre quebradas aterradas, e nas porções norte e sul do município, elas ainda permaneciam em estado natural, impactadas por essa ação humana de reconhecer esses lugares como lugar de depósito de seus dejetos. Então, essa cooperativa, ao invés de fazer o que todo mundo sempre fez, né, aterrar essas áreas e incorporar essa área como área edificável, né, eles se determinaram a recuperar ambientalmente essas áreas. E é uma experiência assim, extraordinária, do meu ponto de vista, né, embora seja uma experiência difícil, porque é contra-hegemônico, né? Tanto é contra-hegemônico recuperar quebradas
para esse tipo de uso, que não o uso comercial, o uso imobiliário da quebrada, como é difícil organizar pessoas em torno de um projeto, né, que não é de um trabalho cooperativo, que não é exatamente uma coisa valorizada na sociedade atual, né? Assim, ações cooperativas, ações coletivas, não tem valor, né, nesse mundo que a gente vive. Então, foi isso que me levou até o Equador. Pa'l monte.